a infinitude de Deus, né? Sua consequente eternidade, e a gente ainda precisaria falar aí sobre a vontade de Deus e a sua soberania. Talvez esse atributo seja o mais complexo da gente entender. É o atributo da vontade e soberania. O que nós poderíamos dizer da vontade e soberania? O que é a vontade de Deus para a gente? Quando a gente fala sobre a vontade de Deus, o que vem à nossa mente? O que é a vontade de Deus para você? O que você pensa em vontade? Deus tem a sua vontade. O que é o significado de vontade? A gente às vezes fala, eu estou com vontade de passear, estou com vontade de comer um bolo, estou com vontade. Mas essa vontade, na verdade, é um desejo inato das nossas sensações, né? nossas sensações naturais. Né? Eu gosto de um bolo, eu gosto de alguma coisa na vida, eu gosto de fazer um passeio, eu gosto de viajar. São gostos, eu estou com vontade de fazer isso. Agora, e a vontade de Deus? O que seria? Será que Deus, de repente, assim, instala o dedo e sabe que me deu uma vontade de fazer alguma coisa? Será que Deus tem essa disposição ou essa predisposição? Será que surge nele, de repente, assim, uma expectativa de eu estou com vontade de abençoar aquele irmão? Estou com vontade de abençoar. Hã? Eu creio que não. Não tenho vontade de nada. Então, como que seria então essa expressão vontade de Deus? Porque todas as vontades dele, a palavra já diz, ela é boa, perfeita e agradável. Certo. Só que, assim, declara que é boa, perfeita e agradável. É saber como ela surge. Mas eu quero saber como ela surge, como acontece essa vontade boa, perfeita e agradável. Aí só perguntando dele. Seria pela nossa postura, a nossa atitude, o nosso agradar a Ele, seria. Então aí eu estaria dizendo nesse caso que a vontade de Deus é gerada pela minha predisposição. Não, eu estou só dando uma suposição. E eu estou afirmando dentro desse raciocínio teu. Então, por exemplo, se eu pensar assim, que eu quero fazer alguma coisa e dentro daquilo que eu quero fazer, aí Deus tem uma vontade, então Ele reagiria à minha vontade. Eu acho que a vontade dele é tudo aquilo que traz adoração a Ele para mostrar para o mundo ou para a humanidade que Ele é Deus e só Ele tem todo o poder sobre a terra. Eu acho que entra no mesmo como não tem um arrependimento. Não, é vontade Deus dele. se arrependeu, mas o Senhor falou que Deus não se arrepende, Ele é Deus, Ele sabe. Eu acho que é a mesma coisa. A gente que se expressa erradamente sobre Ele. Entendeu? Eu acho que a vontade é que Ele quer sempre o melhor, né? Para o seu filho. Mas ainda não responde. Não responde, ninguém usa. Ainda fica falando Estou ansioso aqui. Tem uma lacuna ainda. Ninguém Eu gosto disso porque aí a gente raciocina. Isso aí, isso porque é bom. o fato da gente aprender, não adianta a gente definir assim, eu penso que é isso. Mas quando a gente compartilha, quando a gente diverge de pensamento e a gente põe isso na mesa, aí a gente passa, a gente tem expectativa. E eu pensava que era assim. Aí a gente começa, peraí, a irmã ali falou um negócio que já me despertou uma ideia que eu não tinha pensado nisso. Aí, até às vezes mesmo na aula, o próprio professor descobre algumas coisas e peraí, sabe que eu antes não tinha pensado nisso? E vai abrindo a mente para a gente poder se aprofundar no conhecimento de Deus. Então assim, a gente está querendo entender qual é a origem de fato da vontade de Deus. É uma predisposição que ele reage de acordo com o que acontece? É um pensamento dele, que ele de repente surge na mente dele e diz, eu quero fazer isso e aí eu vou pegar e vou fazer? Ou é algo que surge na eternidade, dentro da sua própria natureza, e tudo o que ele quer fazer, Ele faz. Ele vai fazer. Isso aí a gente já sabe. então, A vontade dele é independente da nossa, né?
A vontade dele não implica a nossa. Muito bem, a vontade de Deus não implica a nossa. O que significa isso? A minha vontade não vai interferir na vontade de Deus, em hipótese alguma. Eu não creio. Ele só faz o que ele Se quer. alguém quiser crer, fique à vontade. Mas eu não creio que Deus faz alguma coisa reagindo àquilo que eu quero. Eu não Que creio. seria uma certa, tipo assim, uma troca. Ah, eu vou agir dessa forma. Porque o meu Deus... servo quer. Não, então a gente mesmo pensando. Porque Porque pediu. Deus vai se agradar e vai me abençoar e vai fazer a minha vontade. Aí você está acaba fazendo a uma gente- barganha. acaba obrigando ele a fazer o que a gente quer. Na verdade, não é vontade dele, é vontade nossa. Não foi carne e sangue que Isso é que eu quero chegar. Está vendo que eu gosto que vocês falem? Por isso. Então, na verdade, se eu faço alguma coisa, olha só, eu vou então tentar, eu vou me esforçar para agradar a Deus, porque Ele vai fazer isso aqui que eu quero. Já é uma intenção de propósito meu para ver se Deus me agrada. E aí eu só estou fazendo por fazer. Porque eu quero uma outra coisa. E ele sabe, aí ele não faz, aí o ser humano fica revoltado. Ah, que eu vou sair da presença de Deus, porque Deus... Toda forma, toda vez que agrada a Deus, com certeza Deus olha melhor para ele. Com certeza. Em espírito e em verdade. Perfeito. Aí esse é o problema. Porque se eu agradar dentro do meu pensamento humano, eu não vou agradar ele. Ai, não vai. Porque se fosse assim, Deus aceitaria o sacrifício da mão de qualquer pessoa. É verdade. Se fosse assim, Deus aceitaria o culto de qualquer um. Ah, está fazendo dentro do padrão? Tá, mas o que foi que ele disse pelo profeta Isaías? Esse povo me honra como os coração. Tá longe. Então não adianta. Eu estou fazendo só para que Deus me propicie. Deus me ajuda. Não, ô, eu estou vendo que o coração não está comigo. Tá legal. Então você só quer fazer isso para me agradar, para me comprar. E Deus não se compra. Deus não faz troca. Então, isso é muito interessante a gente entender. E a irmã ali explicou, colocou uma coisa. A irmã Márcia também, ó, tá me deixando eufórico. 1-0 para a menina. Não, aí já está fazendo. Aí essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é boa, perfeita e agradável, não. Não. Cuidado, porque no céu as mulheres não vão entrar, porque o silêncio no céu, Eu fico quietinha. a mulher dá por fora. Então o que acontece? Nós observamos Esse degrau aí algumas. para todo mundo. Cara, esse degrau aí para todo mundo tropeçar. Nós observamos alguns aspectos da vontade de Deus. O primeiro aspecto da vontade de Deus é que a vontade de Deus é. Claro, ela é soberana. Por que é planejada? O que foi que disse Jó? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Ou seja, o caminho que Deus traça para o homem é impossível de se mudar. Pastor, mas tem o diabo, tem os demônios, Tadinho dele. tem a vontade do homem. Se a gente pensasse, a irmã falou com propriedade, a irmã falou soberana. A vontade de Deus é soberana. O que significa isso? Ele sempre vai superar qualquer obstáculo para fazer a vontade dele. O que ele disse pelo profeta Isaías, que a gente não vai ler a referência agora, que estou lá tempo. Ele disse, a minha palavra, assim como a chuva cai do céu e rega a terra e faz ela produzir seu fruto, assim a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes me fará o que me apraz. O que é me apraz? A vontade dele. É o prazer dele. O que satisfaz é agradável. Porque sempre, agora, agradável a quem? Nem sempre a vontade de Deus é agradável a nós. Agradável. Aliás, esse é o problema do texto de Romanos. Quando diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eles imaginam, a vontade dele é boa, então vai ser tão bom para mim. A gente quer servir a Deus com sentimento, com emoções. E Deus não se agrada com emoções. Essa é a problemática dessa geração que nós estamos vivendo. Né? Essa nova geração de adolescentes e jovens estão cheios de problemas psicológicos e emocionais. Porque querem que Deus satisfaça as suas emoções. E Deus não está disposto a satisfazer emoções de ninguém. Deus não está disposto a...
Você fala, que lindo Deus é. Não, Deus às vezes não é nada lindo. Deus tem que se manifestar de uma forma em que nós entendamos que Ele é o que Ele é. Agora, independente de circunstância e dos meus sentimentos, Ele sempre vai transpor qualquer obstáculo para cumprir a vontade dEle. Agora, o interessante é que muitas das vezes a vontade de Deus coincide com coisas tão importantes na nossa vida, que aí você fica, bom, mas eu não esperava isso, porque a vontade dele nos surpreende. A vontade dele faz o melhor. O que você não espera que vai acontecer é o que acontece. O que Paulo disse aos Filipenses? Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Entendeu? Por isso é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a primeira coisa, eu queria que vocês lessem. Essa eu quero que vocês leiam. Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios 1, verso 11. A vontade dele planejada. É interessante esse versículo, para a gente poder ficar fixando aí as... É difícil a gente entender a vontade de Deus, às vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa tendência pecaminosa, das nossas satisfações terrenas, né? Nós queremos suprir nossas necessidades cotidianas, nós queremos entender por que as coisas acontecem. É verdade. Entendeu? Nós queremos, por que isso acontece? Por que às vezes, eu queria que vocês até voltassem, antes de ler o versículo. Eu falei uma vez numa escola bíblica dominical na igreja e muitos crentes me criticaram. Eu falei assim, gente, é muito ruim servir a Deus. Como assim é ruim? É muito bom. Não, você está falando que é bom porque você pensa que Deus vai cumprir todas as suas vontades, todos os seus propósitos. Mas e quando Deus descumpre ou Ele te frustra naquilo que você quer? Aí eu queria tanto fazer isso aqui e Deus vai e diz, não, não é isso que eu quero. É verdade. Quantas vezes você tem uma disposição de ir num lugar, eu não é para ali que eu quero que você vá. E o sábio Salomão disse bem claro, em Provérbios, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Porque a vontade de Deus vai nos mínimos detalhes, passos. O coração dele propõe o caminho é extenso. Então ele diz, eu vou chegar, por exemplo, o caminho daqui a São Paulo, eu vou chegar em São Paulo. Mas daqui até São Paulo tem uma trajetória que passo a passo Deus é que dirige. Então é interessante a gente analisar essa questão dos detalhes da vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, por isso a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Tiago falou sobre isso, né? Tiago disse, o que é a vossa vida? Quer dizer que você vai pensar assim, iremos a tal cidade, compraremos, negociaremos e venderemos e lucraremos. Não é boa essa vossa, essa presunção é maligna. Ele fala abertamente essa vossa presunção, ou seja, eu dizer que amanhã eu vou fazer uma coisa e vai dar certo, é presunção maligna. Porque eu não sei o dia de amanhã. Porque não está no plano, né, do Senhor. Por isso que se torna... Porque quem sabe do dia de amanhã? Aí ele aconselha e diz assim, ao invés de dizer, faremos isso ou aquilo, deverias dizer, se o Senhor quiser, vem o querer, vontade de Deus. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Aí eu pergunto a vocês, onde fica a minha liberdade de vontade? Onde fica eu? Porque ter liberdade de querer alguma coisa é ter o poder de querer e executar aquilo, né? É ter o poder de dizer assim, eu quero e vou fazer. Aí Deus diz, bom, você quer. E eu até entendo você querer, porque Deus não fez boneco. Deus fez um ser racional. Aí Deus fala, só que não é a minha vontade e você não vai fazer. Quando acontece da vontade, a pessoa, por exemplo, a pessoa pode, que o Tiago falou, né? Que vai lá, vai fazer, vai dar certo. Ele falar isso é errado, né? A gente até pode fazer, mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer aquilo que se espera. os planos, né? O homem faz não planos. vai acontecer, porque
Isso. O resultado O resultado é que você não pode Se não garantir. deu certo, é isso aí. Ainda mais se for uma coisa que for afastar você dele, ele não vai apoiar nunca. Ele vai fazer que aquilo ali não dê certo. Mas Exato. Perfeito. Então, porque Deus sempre vai manifestar a sua soberania exatamente na sua vontade, na sua disposição de executar a sua vontade. Então, leia aí o Efésios capítulo 1, verso 11. Ele vai responder mais forte do que o que eu estou dizendo. Um monstro. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Esse finalzinho aí que eu quero. Segundo o conselho da sua vontade. O que seria esse conselho da vontade de Deus? Por exemplo, se nós nos reunirmos aqui, somos 3, 6, 7, 8, 9, 20 pessoas reunidas. Então a gente planeja fazer alguma coisa. Então nós vamos formar aqui um conselho. Aí vamos perguntar um por um, o que você acha de a gente fazer isso? Como a gente vai fazer isso? O que a irmã acha? Quais as pessoas hábeis para poder fazer isso aqui? Então nós estamos fazendo um conselho. Acha isso viável? Acha isso razoável? Importante? Então nós montamos um conselho e dentro desse conselho vamos executar um projeto que nós queremos. Agora Deus faz as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Ele não pergunta anjo, ele não faz reunião no céu. Tem um menino aí que diz que ele faz sem ter reunião. E por quê? Ele não precisa fazer reunião com os anjos, perguntar arcanjo, querubim, serafim, e aí, o que vocês acham? Não, ele dá ordem aos seus anjos, faz isso, faz aquilo. Mata 185 mil lá nos exércitos do arraial dos assírios. Eu quero que você mate. Salmo 91 diz isso, que ele dá ordem ao seu Dá ordem aos seus anjos para te guardar nos seus caminhos. Então, ele dá ordem. Ele não pede aos anjos opinião, porque são criaturas dele. Senão não seria a sua vontade. Ele dá ordem. Então, a disposição da vontade de Deus é: eu quero executar isso e vou. Aí ele decide quem vai fazer uma coisa e outra. E uma coisa interessante eu quero apresentar para vocês, o seguinte: quando Deus determina que uma pessoa, um anjo, uma criatura faça alguma coisa, ele não aceita objeções. Vocês já viram alguém na Bíblia ser chamado por Deus e a pessoa falar assim: Senhor, eu não quero não. Aí Deus fala assim: ele não quer, desiste. Não vou fazer com ele. Vai fazer com outro? Onde é que está isso? Deus nunca aceitou objeção de ninguém. Só vocês olharam. Gideão, Moisés, Jonas. Vai olhando para os homens da Bíblia. Paulo, né? Não vai fazer comigo, não vai fazer desse jeito, não? Então você vai ver que você não vai fazer. Não é. Vai Ele acaba fazendo a vontade dele. Eu esqueci o nome da irmã. Aline, nós chegamos a uma conclusão que nós acabamos por fazer a vontade de Deus, querendo ou não. Se Ele quiser que façamos a vontade dEle, não adianta correr, não adianta fugir, não adianta pensar, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não quero. Só vai sofrer. Interessante que o mais forte que a gente vê disso é Paulo na graça, né? Já no Novo Testamento. Paulo atrás de executar os irmãos que pregavam o Evangelho. E quando Jesus resolve fazer um encontro com ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que persegue. E agora? É nós dois, eu e você. Então, quando Deus resolve confrontar o homem com a vontade dele, não tem para onde correr. Quando Ananias disse: eu não vou lá orar por ele, porque é um homem carrasco, um homem covarde, você sabe o que ele faz? Vai, porque eu o tenho escolhido desde o ventre para levar o Evangelho para reis, príncipes, para poderosos. Você vai sim. Então, a vontade de Deus sempre vai se cumprir. Então, primeiro, planejada. Deus é que planeja. Deus é que faz todo o projeto para a vontade dele se cumprir. Por isso que o texto de Efésios 1:11 diz: segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas convergirem para cumprir a sua vontade. Então,
Essa é a primeira. Agora, segundo, é a vontade. Isso aqui tudo vocês podem colocar a palavra vontade, tá? Vontade de Deus. Ela é planejada. Segundo, vontade de comando. A gente já estava cogitando isso antes, né? Vontade de comando. Ele dá ordem aos seus anjos. O que é isso? Comando. Faz isso. Executa aquilo outro. Mata. Levanta. Protege. Guarda. É ele que faz. Agora, ele não faz isso só com os seus anjos. Os anjos, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, que eles foram criados para servir os que hão de herdar a salvação. O propósito da criação dos anjos, interessante que em muitas igrejas, eu já vi muitos crentes enaltecer muitos anjos, mas eles não sabem que a igreja é maior do que os anjos. Os anjos foram criados para servir a igreja. Então quem serve é menor do que quem é servido. Quem é servido é maior. Anjo recebe batismo com o Espírito Santo? Não. Anjo recebe dons espirituais? Não. Anjo recebe autoridade para poder pregar o Evangelho? Não. Anjo não ganha almas para Jesus. A quem foi confiado isso? Para os crentes, para a igreja. Então os anjos, eles têm uma missão de servir a igreja, para a igreja servir a Deus. Então nós temos um privilégio maior do que os anjos. Os anjos, nós temos textos da Bíblia que mostram isso. Os anjos até admiram a igreja pregar o Evangelho. Eles assistem à igreja. Então, a vontade de comando é a ordem divina para cumprir a sua vontade. É o que está escrito, o que disse o profeta Isaías. A minha palavra não sairá, não voltará para mim vazia, antes ela me fará o que me apraz. Entendeu? Então, essa é a vontade de comando. Mas, essa vontade de comando, ele comanda todas as coisas para cumprir a sua vontade. Tudo é coordenado por ele. Nada foge das expectativas divinas. Nada sai do seu controle, do seu poder, do seu domínio. Há algumas coisas interessantes que a gente, às vezes acontece na vida da gente, mas eu vou deixar até esses comentários para outra hora, para mais tarde. O que acontece é que a gente fala assim, não é possível. Deus não está vendo isso que está acontecendo. Parece que Deus perdeu o controle. Deus não sabe mais o que fazer. Pelo contrário, a gente não sabe que isso é propósito divino para cumprir a sua palavra. Por exemplo, há quanto tempo foi escrito o Apocalipse? Há quanto tempo? Mais de 2000 anos. Agora, esse tempo todo que foi escrito o Apocalipse, será que o Apocalipse ele foi escrito como um conjunto de possibilidades? Deus mandou João registrar lá, Jesus mandou João registrar, haverá guerra, fome, isso, aquilo, outro. Aí o Apocalipse começa a abrir aquele horizonte cheio de tantas circunstâncias, mas seriam possibilidades ou coisas que já estavam planejadas dentro do propósito da vontade de Deus. É interessante a gente observar isso, porque você olha assim, está se cumprindo a palavra de Deus. Ninguém vai fazer nada nesse mundo sem que Deus decida e decrete. Agora é a hora de você se manifestar. Nem anticristo, nem besta, nem falso profeta, nem grande tribulação, nada disso acontecerá sem que Deus decida. É agora a chegada da hora. É agora que o anticristo vai agir. É agora que eu vou arrebatar a igreja. Então tudo está no decreto dele. Há um tempo determinado. Interessante, eu acho que é o capítulo 18 de Apocalipse, que tem uma parte que fala dos espíritos malignos que estão presos junto ao rio Eufrates, anjos. E quando eles foram soltos, a Bíblia diz que eles estavam determinados para aquela hora, dia, mês e ano. Está escrito no Apocalipse. Se eles conhecessem o mínimo, que é segundo e milésimo de segundo, acho que ele ia registrar isso também. Milésimo de segundo, mas eles não conheciam essa fração da hora, então ele disse para aquela hora, dia, mês e ano. Está determinado. Professor, será que esses que estão presos
conforme a Bíblia fala que vai matar a terça parte da população. Eu não me lembro tudo sobre isso aí, que é um outro caso de escatologia, mas eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa terrível que vai acontecer no mundo através desses anjos que estão presos. O que mínimo que eu já estudei isso aí é que se eles fossem soltos em qualquer época, a gente pensa que no mundo acontece miséria, acontece muito caos. Existem coisas espirituais por Deus controladas de tal forma. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que fala, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo outro, e ele fica às vezes até de braços cruzados falando, meu Deus, quanta honra me deu. Mas se Deus permitisse e deixasse, a terra já teria sido destruída pelo diabo. Então ele mesmo é controlado como um cachorrinho. Ele mesmo é dominado. Por quê? Na vida de Jó, o que Deus falou sobre Jó? Faz o que você quiser no físico. A alma dele me pertence. Não toque. Então Deus limita o próprio diabo, a ação do próprio diabo é limitada por Deus. Então. Isso aí até o diabo obedece e só age naquilo que ele permitiu. Que Deus tem um propósito. Ele tem limites. Não é. Com Deus, o inimigo, ele tem limites. É igual Ele é limitado. essa história de Jó também. Pô, ficou quebrando minha cabeça também. Porque, tipo assim, tocou nos filhos, tocou na fazenda, nos animais, e não tocou na mulher de Jó. Por quê? Porque eu entendi. Eu estava até falando com o Berg e com o Joaquim. Porque eles são uma só carne. Por quê? Porque Deus falou o quê? Só não toca na vida de Jó, né? Não falou nada, não toca na esposa. Né, pastor? Perfeito. Então só não tocou nela porque aí que vem a união do casamento, a aliança, né? Deus nunca destrói aquilo que ele constitui como algo importante para ele e para a humanidade. Deus jamais destrói. Então aí a gente vê um princípio da constituição da família. Deus nunca quebrou isso. Apesar dele fazer algumas coisas estranhas, como fez com Osés, mandou ele casar com uma mulher que era prostituta. Mas mandou ela passar pelo tempo de purificação, só para Deus fazer uma alegoria do que era a infidelidade do seu povo com ele. Mas dentro do planejamento que ele constrói, ele não destrói dentro dos princípios, mas ele preserva essas coisas. Vê que em toda a trajetória que Jó passou de aflição, Deus preservou a vida dele com a sua mulher. Isso aí é interessante. E ela ainda manda abandonar o dedo e morrer. Pastor, só aproveitando assim, fugindo um pouco, a gente conversamos essa semana, eu e alguns irmãos, acho que foi a irmã Márcia, Jossana, não tenho certeza, acho que foi, sobre Isaías, quando Deus mandou ele andar nu. Aí a gente ficou, ele andou nu mesmo, ou era uma roupa de baixo, ele andou de... É como se fosse, vamos falar na nossa linguagem, ele andou nu, mas estava com uma cueca, ou estava com samba canção, ou estava de pijama. Ele andou nu literalmente. O desenho antigamente era... Se você botasse o braço, a mulher Parece, com o braço lá de fora. foi 3 dias que ele teve que andar? 3 meses. Ele andou nu mesmo, é uma forma... uma simbologia, é um símbolo. Como o irmão Mix falou, o que acontece? Se você tirasse, eu não me lembro de toda a vestimenta agora, principalmente um profeta, né? Se ele tirasse talvez a sua capa de cima, já dava a ideia de nu. Porque não é nu que ele estivesse completamente vestido. Não, isso também no entendimento nosso, né? Que a gente não sabe se foi mesmo ou não. Né? Mas pode, por exemplo, dentro da cultura, uma pessoa que... Eu não me lembro também muito profundamente sobre isso, mas uma veste muito importante, que era a capa, a túnica, e se a pessoa tirasse, ela estava em algum estado de vergonha. Porque se você prestar atenção na vestimenta da cultura judaica, era algo muito, extremamente, que a pessoa praticamente não via mãos e rosto. A mulher, por exemplo, até o rosto cobria com véu. Entendeu? Então, se uma jovem, uma senhorita, parecesse de repente sem véu,
Deus. Tá Era algo desonroso. É um absurdo. Então, é o que eu estou dizendo. Pode dentro desse. Mas é algo para a gente esmiuçar mais um pouquinho, porque vocês gostam de esquentar também meus neurônios. Realmente, Está saindo fumacinha pelos ouvidos. realmente não tem escrito, né? Isso. Geralmente o que está pesado, mas se parar para pensar um pouco mesmo, eu acho que poderiam matar ele, né? Pô, completo, porque era muito rígido antigamente, né? E quanto mais vindo de um profeta também, né? Pesava muito, Isso. né? Aqui, eu quero só que, para a gente falar aqui da vontade de comando, porque a gente pensa assim, Deus tem vontade de comando. Aí a gente pensa o quê? Bom, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu vou ter tudo sempre, né? Bom, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Tudo que Ele vai fazer é bom. Bom, a gente já entendemos aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Tem que agradar a Ele. O que Ele disse? A palavra vai me fazer o que me apraz, o que agrada a Ele. E não o que agrada a gente. Porque senão a gente nós não precisaríamos da renúncia do Evangelho. O que o Evangelho nos propõe? Arrependei-vos. E o que Jesus falou? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, vem e segue-me. O que é isso? Uma renúncia. Renúncia de quê? Da minha vontade. Deixei de ter vontade. Se eu passo a ser servo de Cristo, eu tenho um Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu tenho a quem obedecer. Se eu tenho a quem obedecer, eu não me mando mais. O livre-arbítrio. Morreu, acabou o livre-arbítrio. Obrigado. Eu não queria falar essa palavra, mas aí irmão falou. Livre-arbítrio. Eu não tenho mais. Por quê? Porque as minhas faculdades mentais, físicas e espirituais vão ter que ser instrumento de Cristo. E para ser instrumento de Cristo, eu tenho que estar debaixo da vontade de Deus. Não, amigo. Só que o homem é teimoso mesmo. Então, então você tem uma vontade, a vontade de Deus, de propósito, né? Eu já estou até pulando, indo para a próxima, que é planejada, ela é vontade de comando, mas é vontade de propósito. Aquilo que Deus propõe fazer, tal, vai se cumprir. Não, tipo assim, o homem é teimoso assim. Tem alguns sinais também que está vendo que não é para fazer, que não é a vontade de Deus, mas você vai. Ou então teima, igual falou. O Jonas dá um exemplo, vai para tal lugar, aí eu não vou. Então, porque, mas. né, achando certo. que é. Mas a vontade de Deus deixou de ser cumprida? Não, isso que eu estou falando, mas aí Exato. a gente pena, né, a gente acaba sofrendo pelo erro nosso mesmo. E só que o homem bota a culpa no Deus. Então, aí eu não vou pedir que vocês abram, não, eu vou só mostrar aqui, ó. Lá no Apocalipse 17, a gente fala assim, tudo que Deus faz é bom, mas a manifestação maligna e de destruição por intermédio desses agentes que vão acontecer, né, é uma questão escatológica, ele diz assim, ó, porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Deus pôs nos seus corações executarem o intento dele. Então você olha assim, então peraí. Então quer dizer que até o ímpio pode executar alguma coisa que é só para que a vontade de Deus se cumpra? Claro. Então, aí o ímpio pensa assim, eu estou fazendo e eu estou me agradando. Deus não observa porque a minha vontade é que está sendo executada dentro disso aí, você não sabe. Salomão falou em Eclesiastes que tem homem que Deus dá trabalho a ele, para que ele trabalhe, monte tesouro, enriqueça para Deus pegar e dar o justo. E ele pensando que estava fazendo a riqueza para ele. E ele pensando que estava, né? Fazendo alguma coisa produtiva, e Deus, não, é porque eu quero abençoar o outro. Você é só um instrumento para poder fazer isso aqui para outros ser abençoado. Entendeu? A uns, Deus dá trabalho. A outros, Deus dá o resultado desse trabalho. E é Ninguém assim, pode questionar Deus. e é assim, pessoas que trabalham, ganha, deixa tudo aí, não usufrui nada. Assim não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece e dá a quem quer. Então,
Aí vamos pensar o seguinte, mas alguém chegou para mim e disse assim, mas pastor, Deus, a oração muda os propósitos de Deus. Não. A oração? Como não? Muda. A Bíblia fala que a oração do justo. Pode muito seus filhos. Não, essa não. Mas aí A mudar. misericórdia, né? Mas um exemplo foi Ezequias. Né? É só uma tentação. Não, mas na verdade eu acho que assim, no nosso entendimento humano, a oração muda. Mas não muda. Porque Deus já ia fazer aquilo que a gente achou que mudou. A gente Não. pensa que é mudar. Eu acho que Ele só quer que a Que nem, gente por exemplo, clama no ele. meu entendimento, ele mudou do que ia fazer com Ezequias. No meu entendimento. Não fala isso não. Deixa eu primeiro falar. Aí, eu acho que Não mexer com isso. Eu estou Fé. perguntando, olha só, muda ou não muda? Então, Agora- quando Ezequias, o profeta foi lá, o profeta Isaías, não foi? Foi. Foi lá e chegou para Ezequias e falou o quê? Aí, Ezequias, guarda a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Aí Isaías virou as costas e foi no meio do pátio. Aí Ezequias começa a orar. Aí Isaías é interpolado por Deus, e Deus fala, Volta lá. volta lá, e diz aí que ele não vai morrer. E aí, a oração de Ezequias mudou ou não mudou o que Deus tinha falado? Mudou. Antes eu pensava, agora eu acho que não mudou mais. Não. Eu acho que está no propósito já do Senhor. Acho que é a vontade dele, né? Ele decide, ele falou. A misericórdia. Ele só quer uma A atitude. misericórdia. Não é nem que ele quer uma atitude Ele nossa. faz tem propósito. Essa visita do profeta foi um propósito para Ezequias, para que ele chegasse a essa noção, a esse arrependimento. Eu acho que Deus queria. Então, se o profeta não falasse com Ezequias, Ezequias não ia orar. Não, de repente. Não iria se arrepender. É isso mesmo. Ou iria achar que era tudo bem. Eu acho que é. É como você falou, é um planejado do comando. Um planejamento, peraí, o camarada está deixando a casa dele definhando, está caindo tudo. Eu sei que quando ele ouvir a minha voz, a minha palavra não vai voltar vazia. Quando ele ouvir a minha voz, ele vai se arrepender, vai orar, vai me pedir para eu mudar o quadro. Só que eu já quero mudar o quadro, mas para mudar o quadro, eu tenho que mexer com ele. Vamos pensar com a inteligência, né? Aí vai lá o servo diz, aí nós vamos para Romanos capítulo 8. Não sabemos nem orar como convém. A gente pensa que sabe orar, nem orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, não somos nós que queremos. Eu vou contar um testemunho para você rápido, tá? Me permita, 2 minutinhos. Eu estava no trabalho, de repente, eu vi aquela voz, ora para a tua casa, ora para a tua casa. E eu entrei num banheiro e orei. Saí, falei, não sei porquê, saí com o coração leve, satisfeito. Terminou o dia, eu vim embora para casa, cheguei em casa, por volta de umas 7h30 da noite. Mas você tem que eu vou contar uma história para você. Eu falei assim, eu estava preocupado que minha neném tinha 1 ano e 6 meses para 2 anos. E ela já estava dando uma comidinha já na boca dela, um feijãozinho, um negócio assim. Você tem que eu vou. Eu falei, cadê a menina? Cadê ela? Ela está bem? Não, ela está bem. Deixa eu contar para você aqui. Eu fui lavar um copo, o copo era muito fininho, eu bati na beirada da pia, um cavaco do copo caiu no prato, eu não vi, eu botei o feijão por cima. Aí colocando o feijão, eu peguei a primeira colher de feijão que eu peguei e não vi nada. Eu botei na boca dela e fiquei insistindo, engole minha filha comida, ela rolando a comida na boca, engole. Ela falou que de repente assim, irmão, por que você não quer engolir? Quando eu apertou a boquinha dela que abriu, o caco de vidro estava agarrado no céu da boca dela. Eu falei, a oração que eu fiz, graças a Deus. Então, quem sabia o que estava acontecendo? Deus. Eu? Vocês imaginem que a menina ia engolir aquilo, ia dar uma hemorragia, ela ia correr para o hospital, ia morrer sem saber o que foi. Sabe lá se o médico ia fazer um exame, ia fazer uma necrópsia, descobria, ainda estava escada a responsabilizar a gente. Olha só, um monte de problema. Então vamos pensar o seguinte: você não sabe
de todas as coisas, nem eu. Eu não sei nem por que às vezes eu vou orar. Ah, eu vou orar para dormir. De repente, você ora para dormir, Deus abre a tua boca, você ora por uma coisa, eu não estou orando para dormir. E estou orando pela irmã, por que eu lembrei da irmã agora? Graças a Deus. Então eu vou orar então. Porque não é porque você quer. A oração é só um instrumento de fé que Deus usa. Só um regimento de comunicação. Porque Deus não precisa nem da nossa oração. Não. Ele precisa fazer, ele faz. Independente da gente orar. Mas Deus usa só para ter relacionamento com a gente. Só para a gente se relacionar. Nada mais do que isso. Eu me sinto inspirado a dizer isso para vocês. Deus não precisa de ninguém pedindo nada para ele fazer alguma coisa. A oração é só um instrumento de relacionamento. Só para você falar comigo e eu falar contigo. Por isso é que Jesus falou, quando vocês orarem, tem que ser um ato íntimo. É você e Deus. Fecha a porta do seu quarto, fala em secreto. E quando vocês orarem, vão orar assim, ó. Pai nosso. Paternidade reconhecida. Pai nosso. Outra coisa, ele diz, meu pai é Pai nosso. Saiba que você não está sozinho, tem outros irmãos com você. Por isso que a gente intercede, ora um pelo outro. Isso é profundo demais, é interessante. Então, quando Ezequias ouviu a voz do profeta, ele voltou-se para Deus. Deus queria que ele orasse. E como Deus quis estimular, ou motivar, melhor dizendo, Ezequias para orar? Entregando por meio do profeta a mensagem dele. E quando a palavra dele fez efeito nele, ele foi orar. Orando, e Deus falou, não, eu queria atender a oração dele. Agora ele orou. Então, agora eu vou responder. Além de orar, ajeitar a casa. O profeta que não entende. O profeta que vai, eu sou profeta. Mas eu acabei de falar que o cara vai morrer. Não vai mais. Aí nós, no nosso pensamento fraco, pensa assim, Deus muda seus planos pela oração. Não. É o mesmo plano. Só que ele quer causar um efeito para poder satisfazer a sua vontade. Porque o que ele quer nos dar, ele quer que sejamos conduzidos a entender isso por meio da oração. Buscar isso por meio da oração. A gente ora, aí Deus faz. Fala, Deus fez porque eu orei. Não, Deus não fez porque você orou. É a vontade dele fazer. Ele te conduziu à oração. Para por meio dela executar o que ele quer. Professor, só eu estou aqui pensando, está nesse coisa que está. Só que eu quero só entender o que acontece, se é o agir, se tem igual o senhor falando, vamos dar a legalidade ao inimigo para ele ficar, olha, me dão ênfase. Mas está acontecendo um fato que tem uma pessoa que, pelo que eu sei, ela dá legalidade ao inimigo. Tá? E sempre eu penso, vira e mexe vem esse pensamento da pessoa na minha cabeça e eu oro pelaquela pessoa. Vem tipo assim, vem como fúria. O pensamento tá furiosa. Vai fazer algo. Né? Nunca é coisa boa. Sempre uma coisa assim, vai chegar, vai discutir, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa. Eu oro por essa pessoa. Passa aquele dia, já passou assim, orei, terminou 2 horas depois, a pessoa mandou mensagem como se nada tivesse aqui. Sabe? Ai, tudo bom, não sei o quê. Mas Deus me dá no meu coração que aquela pessoa estava furiosa. Aí que eu tenho a dúvida, assim, o inimigo usando essa pessoa para vir afrontar e tal, e Deus quer me ver a minha, igual o senhor falou, minha oração, minha coisa aí, vai em comunicação. O seu amadurecimento espiritual de paciência, perdão, fé, amor. Entendi. Para que não entre num conflito carnal. Sim. Mas aí a minha dúvida é, o inimigo tá ou não tá nesse negócio? Tipo, de provocar ela, ou é só o agir de Deus? Há uma outra coisa que a gente tem que entender. Uma é a provocação do diabo, outra é a carne. São coisas totalmente distintas. As obras da carne é uma coisa, tá? Inclusive nas obras da carne existe um conjunto de obras chamada feitiçarias. Porque a feitiçaria não são esses trabalhinhos que as pessoas vêm oferecer, não. As feitiçarias são ações, atitudes humanas para trazer problemas para outra pessoa. Sim. Entendeu? Para poder provocar situações malignas. Isso é feitiçarias. Entendeu? Então, pode ser ação da carne, obras da carne,
que a gente às vezes interpreta como demônios. Não. Existem muitas coisas que causam conflitos terríveis e que os demônios não estão fazendo nada. Nada. Não quer Estão dizer. tudo braço cruzado, o diabo está rindo. Está rindo por quê? Porque ele não fez nada. E a gente está dando ênfase. Entendeu? Na verdade é carne. Então pode ser isso. E aí não tem como a gente se livrar de obras da carne se não for por meio do Espírito. Se você não for, às vezes você no Espírito parece até que está sendo bobo. Porque você não reage, porque você não provoca, porque você não se reage àquela problemática, não se iguala, não se desce aquele nível de escalão maligno, e aí você se preserva. Você se preservando, e aí por isso que a oração já te conduz a um estado espiritual. Você não está mais confiando nas suas predisposições, na sua capacidade. E aí quando a pessoa vai acalmar, por quê? A carne sabe, o diabo sabe, que não vai adiantar nada. Não vai surtir efeito que ela vai fazer mais. E aí? Fica quietinha, entende? Então tá bom. Então, o que acontece? A última vontade planejada de comando, e eu falei a última de propósito, né? Deus tem um propósito e tal como é o propósito dele, vai acontecer, porque ele vai agir no planejamento, vai executar, vai comandar os seres para isso acontecer. Isso pode ser anjos ou pessoas, Deus vai ordenar isso. E terceiro, ele vai executar esse propósito dele, que é a sua vontade de propósito, que ele planejou e comandou para isso acontecer. Então, tudo que Deus quer fazer, ele realiza. Bom, a vontade de Deus aqui, acho que a gente vai estar satisfeito, porque eu vou te contar. A vontade de Deus dá todo para mano. Pastor, e sonhos também, vamos botar lá, tu tá dormindo, aí do nada tu sonha e tu sente aquele aperto, aquele medo. Tu acha que também é um planejamento de Deus para você acordar, orar por aquilo que Deus te revelou? Para a gente saber isso, você tem que ter um discernimento, né, do Espírito. O que é discernir? É você diferenciar, às vezes, os pavores da nossa mente, nossa própria imaginação, ou se é realmente uma coisa espiritual, né? Se é algo que vem te trazer um desconforto por parte de coisas malignas. Aí a gente tem que ter todo orar a Deus. Uma coisa interessante que eu aprendi é que quando você ora a Deus sem sequer abrir a boca, é mais simples de Deus te responder. É mais fácil de você descobrir que é Deus que está falando. Porque o problema é que se você pedir uma resposta a Deus e aquilo acontece, sem você abrir a boca, bom, ninguém agiu para isso acontecer. Porque ninguém ouviu minha oração. Nem o diabo. Só Deus. E aí você tem a certeza que Deus está agindo. Então você pode ter um pavor espiritual real, que pode ser maligno, mas você pode ter também um pavor da sua mente, porque o nosso cérebro também, a gente não vai falar disso aqui, mas o nosso cérebro viaja muito. O cérebro é uma coisa fantástica, a nossa mente. Eu não sei se é assim, mas eu penso assim, a gente deve sempre orar, né? Mesmo sendo um lado ou sendo o outro. Mas muitas das vezes a gente passamos coisas no dia a dia e chega de noite e a gente acaba sonhando, né? Isso, aí o sábio Salomão falou sobre isso. O muito pensar vem o sonho. Né? Há muita preocupação, a mente pesada com tanta coisa do dia a dia. À noite é normal você deitar para dormir e sonhar. Às vezes positivamente, né? Nós sonhamos com a solução daquilo, a gente vislumbra, mas às vezes a gente sonha também com o pior acontecendo. Então isso aí é comum. Mas a gente tem que ter o discernimento para saber se é algo que Deus está até mostrando para a gente realmente orar. Em qualquer circunstância, o melhor mesmo é orar. Então, vontade e soberania. Então, a soberania é que Deus está sobre todas as coisas, sobre todas as ações humanas, celestiais, sobre todos os seres que Ele criou. Deus está sobre todas as coisas. Quando fala de soberania, fala daquele que acima dele. Eu já procurei até algum texto na Bíblia dizendo que Deus olhou para cima. Tem algum? Olhou o Senhor para o alto. Não tem como, né? Deus vai olhar para o alto. O mais alto é Ele. Deus, e o Senhor ergueu os olhos. Como? Não, Ele só se curva e olha para baixo. Porque Ele está em cima, Ele está acima de todas as coisas. Acima dele não tem ninguém. O cara podia estar confundindo, né? Como Jesus
na cruz lá. Mas Jesus em carne, né? Físico, né? Mas o Deus eterno, soberano, agora manda ele olhar para cima. Olha para cima como. Entendeu? A Bíblia diz que Deus procurou para ver se acima dele, mas não diz que ele olhou para cima, ele procurou para ver se além dele havia outro. Não tinha, ele jurou por ele mesmo. Deus não tem nome de quem jurar, não tem alguém acima dele, ele é soberano e ponto. Por isso que ele diz: eu mato, faço viver, eu firo, saro, não há quem possa escapar das minhas mãos. Tudo que Deus fizer, por isso que Deus não peca. Porque Deus não tem uma lei, nem ninguém acima dele para dar ordem nele. Então ele não tem pecado. Aí alguém fala assim: Deus não peca porque ele é santo. Não. A santidade é produzida por ele mesmo. Ele é santo, não é porque ele não peca que ele é santo. Não. Ele é santo porque ele não tem a quem prestar santidade. Quem é que pode dizer para ele o que está errado? Quem pode determinar para Deus: espera aí, ó, isso aqui o senhor errou. O senhor não pode matar. Ele fala: quem é para matar? Quem me diz para mim que eu não mato? Eu mato e faço viver. Porque ele fala: eu faço descer a sepultura e faço sair de lá. Porque tudo que ele faz, ele pode desfazer. Tudo que ele desfaz, ele faz de novo. Para ele é indiferente. O salmista Davi, no Salmo 139, diz: as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. É indiferente para Deus, qualquer coisa. Então, por isso que ele não peca. Não tem nada maior que ele. Tudo foi criado por ele. Deus não aceita o conselho de ninguém. Não, conselho De Moisés, como que ele fala? Para com isso. Ia matar a humanidade lá, quando Moisés vai falar. E aí, Deus ouviu? Ele já não ia matar, não. Deus ouviu o que ele falou? Era uma dúvida. E o que Deus falou para ele? O que Deus disse para ele? A alma que pecar, essa morrerá. Deus não... Você vê que Deus nunca vai se... Você lembra da oração de Abraão para interceder por Ló? Como é que Abraão ficou cortando volta? Vamos cortando e Deus olhando. Eu já disse que quer chegar. Ele cortando. Em vez de ir direto ao ponto. Mas Deus está ouvindo Abraão orar. Entendeu? E Abraão não estava aconselhando Deus. E nem tentando persuadir Deus a fazer alguma coisa. Mas Deus... Apenas um diálogo. Isso, uma conversa bem intensa, né? E extensa. E aí, por isso que eu digo, a oração... Porque antes dele conversar, Deus já sabia que ele ia conversar aquilo. Deus só mantém um relacionamento. Entendeu? Há uma outra situação aqui que eu agora no momento esqueci, mas a gente vai compartilhar mais tarde. Então, os atributos comunicados, a inteligência de Deus. Deus é inteligente e por isso mesmo nos criou seres também inteligentes. Já disse a vocês, por que quando Deus expulsou o homem do Éden, quando o homem pecou, por que Deus pôs querubins e uma espada flamejante para vigiar o caminho da árvore da vida? Porque o homem ia voltar lá. O texto é bem claro, né, que diz: para que ele não retorne e lance mão da árvore da vida e coma e vive eternamente, então eu vou vigiar o caminho. O que significa isso? Nós vamos entender que o homem, o ser humano, o homem, eu entendi isso. Se meu raciocínio estiver errado, vocês podem me corrigir. O homem teria condição de ir lá, porque se um ladrão não entra na tua casa, para que você botar tanta vigilância, tanto guarda? A ganância do homem também, para ver o que tem lá. Não, para ver o que tem não. O homem sabia. Ele sabia, ele saiu de lá. O homem sabe até hoje o que tem lá. O homem não tem curiosidade nenhuma acerca de Deus. Nenhuma. Todo homem já nasce com conhecimento de Deus inato. Olha o que nós falamos antes. Já nasce inato. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há nenhum homem que possa se desculpar diante de Deus. Está no capítulo 2 de Romanos. Nenhum homem que possa chegar diante de Deus, Paulo diz aos Romanos: és indesculpável diante de Deus. Ninguém vai chegar, mas eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu? Deus já está inato na inteligência humana. Então o homem tem a condição de chegar a Deus sem Jesus. Sem ninguém Mas falar por nada que isso? para Isso é ele. heresia. Não é heresia não. O homem pode. Sem ninguém falar nada para ele, o homem sabe o caminho de Deus. Só que Deus estabeleceu o caminho.
Deus estabeleceu, você não vai passar por onde você quer. Está tudo fechado. Você só vai entrar por onde eu quero. Qual é o caminho que ele estabeleceu? Está aqui, ó. Meu filho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar ao meu Pai tem que passar por mim. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não tem para onde correr. Aí foi esse estabelecido por Deus e todos os outros estão fechados. Ninguém passa por daí. Mas e se Deus não fecha? Se Deus não vigia? O homem não voltaria? O homem não chegaria a alcançar? Ainda tem um processo, né? Hã? Para passar pela porta, ainda tem que passar por todo o processo. Perfeito. Vamos se dizer que uma vistoria, né? E o processo qual é? Deixar o pecado. Não deixa o pecado sem Jesus. Então, eu tô Você falando. Mas antes de ensinar Jesus, deixar o Você, pecado. para deixar o pecado, tem que ir até Jesus. É o contrário. Mas para passar por ele. Não deixa o pecado. Só deixa o pecado se passar por Jesus. É Jesus que tira o pecado. Como é que é? Bom, eu vou deixar meu pecado para eu ir até Jesus. Não precisa mais de Jesus. Então não preciso de Jesus. Se eu deixo o pecado para passar pela porta, eu não preciso de Jesus. Não, mas eu digo, eu tenho que passar por ele assim, aceitar Jesus, deixar aí que ele vai abandonar tudo, é que ele vai chegar ao... Não, ele não vai abandonar tudo. Ninguém abandona o pecado sem Jesus. Não vai. Isso é raciocínio. Fala assim, venha como estás. Se eu tenho a predisposição, olha só, esse pensamento é dentro do nosso pensamento terreno. Se eu tenho a condição de abandonar o pecado, eu não preciso de Jesus. Eu me salvo sem precisar de Jesus. Não, mas eu não estou falando que ele tem que abandonar o pecado sem Jesus. Estou falando que ele primeiro vai aceitar Jesus como Salvador, para passar por ele, para poder... E ele não vai abandonar o pecado. Eu não abandonei o pecado até hoje. Só vou abandonar o dia que Jesus me revestir de incorruptibilidade. Você não abandonou o pecado. Quem disser que abandonou o pecado, chama Deus de mentiroso. Se você disser, eu não tenho pecado, chama Deus de mentiroso. Você continua o mesmo pecador que você era no mundo. A única coisa que existe em nós que não nos permite fazer as atrocidades do pecado chama-se o domínio do Espírito. O Espírito está em nós. Quando você vai ao pecado, ele convence e diz, não peca. Aí ele convence. Como é que ele faz isso? Te dando graça para você. Não, mas o miserável por quê? Mas é óbvio, por quê? Nós todos somos assim. Não tem jeito, porque a tendência é pecaminosa. Aí um detalhe interessante, irmão Joaquim, que a gente vai entender é o seguinte. A gente está falando de inteligência. Inteligência de Deus. E a inteligência do homem. Quando a gente lê o livro de Tiago, Tiago diz assim, ó, que a sabedoria que não vem do alto é terrena, animal e diabólica. Então, por que essa sabedoria que não vem do alto? É a sabedoria terrena, é humana. A partir do momento que ela não é endossada, ela não tem as virtudes da sabedoria divina, ela é terrena, animal e diabólica. Então, ó, no entendimento nosso terreno, nós pensamos que somos capazes de abandonar o pecado. Mas é a pior condição do ser humano é pensar isso. Por quê? Nós não conseguimos. Quando a Bíblia fala de renúncia, não fala de renúncia do pecado, não. Fala de renúncia de nós mesmos. Renuncie-se o quê? A si mesmo. O que é isso? Se não está submetido debaixo da vontade de Deus. Sabe, o pior engano dos crentes é olhar às vezes para um homem que é tão usado por Deus e falar, nossa, que santo homem de Deus. Queridos, ele é mais tentado do que qualquer um. Pode ter certeza que aquele irmão crente que fica quietinho na igreja, serve a Deus quietinho, é uma bênção. Mas aquele crente que Deus usa ele maravilhosamente para salvar almas, edificar vidas. Como Jesus, né? Sarar almas. Sabe o que acontece? Esses crentes
é que vão ser mais provocados. Vou nem falar de pastor, vou falar de crente mesmo, que faz a diferença. Esses, irmãos, são mais tentados do que qualquer um. E sabe qual é a pior tentação? Não é para pecar. Não é para cair em pecado, não é para se escandalizar, não é. O pior pecado é quando a gente deita a cabeça no travesseiro. 2, esse aí é outro terrível. Um é o da soberba, é achar que Deus me usa. Afinal de contas, Meu Deus. como é que Deus é o meu? Pecado terrível. E o outro, sabe qual é? O pecado do questionamento da fé. Eu posso ensinar vocês aqui. Como eu não sou tentado a abandonar essa fé? Deitar a cabeça no travesseiro e pensar, verdade, a minha situação, a minha dificuldade do dia a dia, verdade o que eu ensinei? Como o diabo, a carne, vai ficar me provocando? Besteira, para com isso. Que nada, isso é. Tu falou que Deus faz, olha a tua vida. Falou que Deus... A tentação para abandonar a fé, não é a tentação para cair em pecado, não. A tentação para cair em pecado, essa já é comum de qualquer homem, de qualquer ser humano. Agora, a tentação que provoca a gente, aí os reis do mundo, olha, te dou tudo isso aí, isso tudo foi entregue. Está na igreja há tanto tempo, o que tu tem? Já vi. Uma vez Não, o diabo fala na cabeça da Você tá lutando gente. E as pra quê? pessoas não. Já viu que tua luta é É a inútil? pessoa não. O diabo fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente. Você fala que Deus cura, tu tá enfermo, cara. Isso. Fala que Deus cura, tu tá enfermo, tua enfermidade não é curada. É aí que aquele que se distancia do caminho do Senhor, O diabo fica tentando ele queimar. abandona a fé. Aí você tá passando Ele já não crê mais. Ele já fala, eu já conheço Isso, o verdadeiro desviado Eu conheço tudo. é esse. É aquele que, apesar da luta cotidiana, da carne contra o espírito contra a carne, é aquele que é tentado a renunciar à fé, a se apostatar da fé. Esse é o terrível. Esse é terrível, porque nada mais vai convencer ele. Ele vai entrar numa esfera de vida que não adianta você pregar para ele uma palavra, ele entende aquilo ali. Ele já percebe que aquilo é melhor de qualquer um. Intelectualmente, ele é o cara. Mas essa fé genuína que faz ele ter esse relacionamento com Deus, ele não crê mais nisso, porque isso para ele era só uma filosofia religiosa. Então o diabo quer nos conduzir para isso, para esse fim. Então a pior tentação não é desejo de coisas mundanas, de coisas terrenas, cair no pecado, prostituição, mentira, dinheiro. O pior pecado é eu renunciar à fé. E, como eu estava dizendo com o irmão Joaquim, não existe melhor forma de se libertar disso, ou de transpor essas coisas, de viver uma vida de, como vou dizer, é a palavra mais apropriada. de uma vida de salvação. Não, é de você triunfar. De você triunfar sobre essas coisas, senão pela graça de Deus. O que Deus disse a Paulo? Por 3 vezes eu orei, porque um espinho na minha carne me provocava por causa das minhas visões acerca de Deus, da revelação que eu recebi. Eu orei por 3 vezes e Deus me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, Paulo tinha aquilo para quê? Olha, ele recebeu algo de Deus. E isso, olha só, ele recebeu algo de Deus, e isso, havia uma outra oposição, que depois a gente vai ler lá, ele fala, que a saber era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Ele fala isso por meio de uma linguagem metafórica, que a gente não sabe de fato que era o espinho na carne de Paulo, mas era algo que incomodava muito ele. E tentava ele abandonar essa fé. Ou, o que disse o pastor Gutenberg, ele se engrandecer por conta da revelação que ele recebeu. Dizer, Talvez fosse até algo do próprio passado dele, da forma que ele tratava anteriormente. Né? Para ele saber de onde ele veio e o que ele fazia. Pode ser Perfeito. Mas essa relação aí de eu vou até Jesus e abandono meu pecado, não. Se Jesus não tirar o nosso pecado, a gente não abandona. Porque, irmão, pensa numa coisa que é ruim. Se pecar fosse ruim, precisava de renúncia? Se o pecado fosse ruim, você ia renunciar?
molezinha, isso aqui. Hoje eu estava falando com o irmão sobre isso. O irmão falou sobre uma questão de... A gente estava cogitando sobre beber vinho. Então ele falou sobre a saúde em relação ao vinho e que ele faz alguns efeitos no organismo. Ele falou, só que tem irmãos que falam, olha, eu não vou fazer isso. O médico mandou o irmão tomar vinho. Aí ele falou, não, doutor, eu não vou fazer isso não. Ah, por quê? Porque eu fui alcoólatra e se eu voltar, se eu beber isso aí, isso vai me tentar. Então, porque vamos pensar no seguinte, existem coisas que para algumas pessoas é tentação. Para outros não. Então, se um copo de vinho, o que a Bíblia diz? Paulo falou sobre isso. Se comer carne vai me trazer escândalo, eu não vou comer. Então eu tenho que ter uma consciência dessas coisas. Então, ó, existem coisas que o diabo jamais vai usar para te tentar. Porque ele sabe que você não está nem aí. é insignificante para você. Mas para outra pessoa vai ser usado. Por quê? Porque aquilo significa tentação para aquela pessoa. Tipo alcoolismo, então, né? se o pecado, se alguma coisa que é pecado para alguém fosse ruim, não seria mais pecado. E a pessoa que não é mais É tentação. prazeroso, né? Até o Paulo fala, né? Isso não é tudo que ninguém. Meu tio toma nem Red Bull, pastor, por causa disso. Ele fala, eu sei de onde Deus me tirou da porta da Exato. barraca. E ele faz bem. Eu não tem nada a ver com o que está sendo falado. E se você Mas volta tá lá falando para de- evangelizar, é porque você está que o achando médico graça. manda, mas eu dei uma estudada assim por cima, não sei se é verdade, mas dizem que o suco da uva faz o mesmo efeito que o vinho. E muita gente passa vinho. É porque tem um resveratrol. É a mesma substância. A única coisa do vinho, por causa da fermentação que tem álcool, te relaxa um pouco, mas O efeito o para a efeito saúde. que é para ser feito na saúde, o suco de uva resolve. Mas vou te falar, tem gente que não pode nem sentir o cheirinho nem suco de uva. Eu não sei se é verdade. Provoca Para ele se torna Eu não sei se é verdade, eu não sei também. Eu estava lendo também sobre isso a respeito. No grego, né? O vinho que foi falado que Jesus transformou. Tem 3 tipos de como falar o vinho, né? Tem como falar o vinho alcoólico, o vinho sem álcool, e tem uma palavra falada no original, que ela fala do vinho, mas sem falar se é com álcool ou sem álcool. Aí muitas pessoas ficam, Não, era fermentado por si Mas a palavra que é próprio. falada no original, ela abrange, né? Ela não fala se é com álcool ou sem álcool. Sendo que tem as duas palavras, entendeu? Além dessa. Aí fica esse questionamento. Noé ficou bêbado como? Só com suco de uva. Só com suco da uva. Tinha álcool não. A temperatura baixa, ela fermenta o álcool. É a temperatura baixa, ela tem esse fermento. Fermentado. É o que dá uma substância. esse teor alcoólico. Não. Não, é a própria substância da uva. Ela leva o próprio... Da uva. É uma substância que tem na É uva porque, que assim, vai trazer a revitalização dos E órgãos, com vai uma favorecer a temperatura baixa, a depressão. É toda fruta, né? Toda fruta tem Tem um açúcar. teor. Tem açúcar. E vai E fermentar. vai fermentar e transformar em álcool. É tipo a kombucha, né, que faz. Qualquer coisa você consegue fazer álcool. Perfeito. Então, aí Vamos. é isso. Deus, inteligência. 2, veracidade. Deus é verdade. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Nicodemos esteve com Jesus, uma das coisas com muita propriedade que a gente falou foi isso. Ele falou, o que é a verdade? 26. Então, isso é interessante. Atributos morais. As emoções de Deus podem ser vistas nesse atributo. A bondade de Deus. Deus é bom e é o sumo bem. Ele não ama o bem porque é bom, mas o bom é bom simplesmente porque ele o ama, mas a sua própria natureza é o sumo bem. E Deus ama a si mesmo. Então Deus, ele cumpre os atributos morais porque ele é bom. Ele não passa a ser bom porque faz as coisas boas. Não sei se vocês entenderam essa referência aqui do texto. Deus não é bom. Deus para ser bom, nós, por exemplo, para sermos qualificados como bons, temos que fazer uma coisa boa. Ele é tão bom, ele é bondoso. Mas Deus é bondoso porque ele é, independente das suas ações. E tudo que ele fizer pode dar testemunho da sua bondade. Então,
Então, é outra coisa interessante. Ah, Deus é bom e a gente imagina que Ele só é bom porque Ele faz só o que é bom. Só o que é bom, Ele vai agradar todo mundo, então Ele é bom. Porque a ideia é que, principalmente nesse século que nós estamos tendo de pessoas boas, é que agradar todo mundo. Ele vai ser bom em qualquer situação. Aquela pessoa que não é criticada por ninguém. Ou uma pessoa que faz o bem, né? Só Ou outro que faz o bem. Se fosse assim, seria Papai Noel, né? Não Papai do Céu. Então, atributos morais. Deus é o que Ele é. Deus é um ser moral e Ele cumpre o seu caráter. E o que Ele fizer, está feito. O amor de Deus, Deus não tem amor. Deus é amor. É outra coisa diferente. Ah, o amor de Deus. Não. O amor que Deus é. É o que Ele é. Veja que é tão forte que o qualifica como sendo o próprio amor e não como Ele tendo amor. Ele é amor. E uma coisa interessante, a gente só vai entender o que é amor. É uma palavra difícil da gente ficar definindo, porque é outra coisa. As pessoas pensam que amor é um sentimento. Isso que eu fiquei na minha cabeça. A gente transfere para Deus como se Deus fosse assim, Deus olhasse para alguém sofrendo e fala, tadinho, estou com a pena dele. Aí isso é amor. Não, Deus não é amor desse jeito. Deus não tem esse comportamento sentimental. Deus, vamos pensar aqui no amor. Se a gente for dar lugar ao nosso sentimento, a gente pratica atrocidades. Vamos pensar numa pessoa que te fez um mal. Essa pessoa te fez um mal tal que te ofende seu caráter, sua moral, sua família. Aí num dado momento essa pessoa está passando mal. Você passa pela rua, lá de carro, dirigindo, você vê a pessoa atropelada lá. Indivíduo que fez mal a você, sua família. Aí você vê ele atropelado e você sai do carro, vai lá, socorre ele, chama a ambulância, leva ele para o hospital, sem querer nem saber o que ele fez contra você. Fica até mais leve, né? Isso é Isso é amor. Isso é amor. porque pelo sentimento é passar o carro, você acabar É por isso que Paulo fala que só vai permanecer o amor, tudo passa. Onde ele fala das línguas. Isso, o amor vai superar tudo O isso. amor só vai existir o amor, o resto tudo passa. Que é o próprio Deus. Exato, que é o próprio Deus que está acima de todas essas coisas, de línguas, de profecia, Não adianta nada disso que tudo vai se acabar. Tanto que quando ele entra no capítulo 13, no capítulo 12, ele diz assim, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, que é o amor, que está acima de profecia, de visões, de tudo que a gente pode pensar e apreciar no campo espiritual, o amor está acima. Se todas essas coisas não forem executadas pelo amor, elas são inúteis. Entendeu? Eu vou profetizar para provar que Deus me usa. Eu vou pregar para provar que eu sei pregar. Então, não estamos colocando o amor acima. É como Jonas fez em Nínive. Eu preguei, eu disse que Deus vai destruir, agora vou esperar Deus destruir. Ele não estava pensando na misericórdia de Deus. Ele queria que a palavra que ele proferiu se cumprisse no final. Para quê? Para provar que ele é profeta? Para provar que Deus é com ele? Entendeu? Então, ele não pode estar, essa condição não pode estar acima do amor. Então, quando a gente entende Deus como amor, a gente quer que as coisas aconteçam de qualquer jeito e que a justiça seja imediata. Só que Deus não é esse tipo de amor, um sentimento. Eu quero que a coisa seja resolvida imediata. Eu quero que tudo seja... Por isso que a gente vê o ímpio praticar impiedade, a gente fica admirado. Deus, não está escrito na tua palavra que o pecado gera morte, que o homem, que há caminhos que para o homem parece direito, para o seu filho é caminho de morte. A gente está vendo, é o justo sofrer e o ímpio desfrutar das melhores coisas da vida. O que é isso? A gente vai passando o tempo e a gente não entende. Aí, Deus é amor. Então, mas nisso também Deus está manifestando o amor dele. O amor tem que ser espontâneo, voluntário, né? Professor, será que o povo se enganou quando botou o amor no poder e não está resolvendo nada? Botou o quê? O amor dele. O amor venceu. O amor venceu. Eu prefiro o governo do ódio. Eu prefiro o governo do ódio. O amor não fez nada, professor. Eu peco quase todo dia com vontade que esse homem morra. Professor, agora eu entendi o negócio do pecado. Todo dia eu pego. Né? Aquele... Professor,
gente Agora eu acaba entendi o fazendo negócio do pergunta. pecado. Senhor, minha esposa quer fazer uma pergunta. Continua. Esse é que a esposa tem exclusão. Seu amor, pastor, seu amor. Intercedeu pela esposa. Intercedeu. Vai lá. Professor, então, as pessoas falam assim, exemplo, eu estou chateada aqui com a minha mãe, com mágoa no coração, né? Aí minha mãe morreu, eu não pedi perdão a ela, mas eu me arrependo depois, porque tem gente que fala assim, se morreu hoje não vai para o céu não, hein? E aí eu saber se é verdade. você. Diga a pessoa que você está viva, não, mas dá esperança. Não, porque eles. Não, ela quer saber que a pessoa Porque morreu tem gente magoada. Que tem, não, tem gente que fala assim. Ela tá magoada. Eu não pedi magoada. perdão. Não tive a oportunidade de pedir um perdão. Porque tem gente que fala assim, não pediu perdão, não vai pro céu, não. Tá, o cara morreu e tu não pediu perdão a ele. Mas até em vida, se tu não tiver a possibilidade de chegar perto da pessoa, acha isso perdão dentro do teu coração. Pega a senha da Constituição lá. Onde está escrito isso aqui na Bíblia, para eu pedir perdão a alguém? Pastor Sabrina, mesmo. Onde está escrito? Não, só me mostra o texto. Onde está escrito assim? Isso, mano. Se você tiver magoado com o irmão, vá a ele e pede ele perdão. Nascer, Você já ouviu Está falar escrito? dele? Não, tá Tem texto? esse pecado. Se você tiver alguma queixa contra o teu irmão, o que você tem que fazer? Pedir perdão a ele? passear Se você tiver... Agora eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. Vamos supor, eu esqueci até que o Júnior. Eu estou com uma raiva do Júnior, quero acabar com a raça dele. Mas depois da aula eu vou responder lá fora. Quero acabar com ele. Aí, o que acontece? Quem tem a mágoa? Você. Quem precisa ser perdoado? Você. Eu? Ele. Quem me feriu? Ele. Quem precisa ser perdoado? ele está ferido. E quem precisa perdoar? Ele. Ele feriu. Quem precisa perdoar? Ele? Mas quem me feriu foi eu. Você. Quem está magoado sou eu. Você tem que liberar o perdão sobre a vida dele. Liberar o perdão, tem que liberar o perdão. Quem tem que perdoar sou eu. Eu que estou magoado. Por que eu tenho que ir a ele pedir perdão? Se teu irmão pecar contra ti, vai tu Você aí. então não, não Se precisa pedir ele pecar perdão a contra ele. mim. É o que Porque Jesus ele às disse. vezes nem sabe que pecou contra mim. Ele nem sabe que me magoou, mas me magoou. Talvez ele tenha falado ou feito alguma coisa que me provocou uma mágoa. Mas ele, coitado, às vezes nem sabe. Como ele vai saber se eu não me dirigir a ele? Agora, quando eu me dirijo a ele, se eu que estou magoado, se ele me deve alguma coisa e assim a minha consciência avalia, eu é que tenho que perdoá-lo. Eu que tenho que liberar perdão a ele. E tem mais. Existe texto bíblico que diz para perdoar em oração. Então não. Se eu tiver uma revolta, irmão, estou com nojo da cara daquele irmão. Aí você pode dobrar os dedos e falar, Senhor, ele é membro do teu corpo. Esse negócio tem que sair do meu coração. Por quê? Está me dando uma coisa que está atrapalhando o meu relacionamento em comunhão com os irmãos. Eu preciso de consertar isso. Aí eu é que tenho que perdoar. Senhor, e o que é perdoar? Perdoar é também tirar mágoa, mas é sobretudo desconsiderar qualquer tipo de juízo ou julgamento sobre o irmão. É você falar, ó, do meu coração tem que estar apagado o julgamento de condenatório a respeito dele. O que eu desejava de castigo sobre ele tem que ser apagado do meu coração. Isso é perdoar. E aí Paulo, eu acho que não é Pedro que recomenda confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Existem muitas igrejas doentes, crentes doentes. E Paulo fala sobre isso. Isso aqui é muito poderoso, né? Que Paulo fala sobre isso lá aos Coríntios. Que ele fala, por isso há entre vós muito fraco e doente, muito que dorme. Aí a gente fala assim, porque eu não tomo a ceia, porque comeu indignamente. Não, comer e beber indignamente é você comer e beber e não discernir o corpo. Eu quero lá saber que ele é do corpo e cada um dará conta de si mesmo a Deus. É a síndrome de Caim. A gente vive isso. Então é diferente. A gente interpreta errado. A Bíblia não manda pedir perdão a ninguém. A Bíblia manda perdoar. Porque difícil e duro é perdoar. Ora, vamos supor, eu devo
já não quer liberar perdão. Tá com o coração fechado. Aí, escuta uma coisa. Vai adiantando pra galera. Já vou ficar esperto se amanhã ele me pedir o dinheiro emprestado. Aí vamos supor, eu devo esses 5 mil a ele. Se ele me perdoar, quem recebeu o maior benefício? Ele. Ele não, ele teve um prejuízo. Agora, quem é mais difícil ser convencido? Eu para receber o perdão ou ele para perdoar? Eu vou perdoar. Porque é difícil para ele chegar e abrir o coração e falar assim, eu quero desconsiderar essa dívida que o Senhor está comigo. Ele não me deve mais nada. Isso é ruim. Para você é fácil, né? Ele precisa. Vai sair só no Hein, Samuel? Para você é fácil chegar para mim e perdoa aqueles 5 mil que eu te devo. E essa é a interpretação que eu quero que você entenda. Vai ser bom para mim e fácil chegar para ele e falar, poxa, me perdoa isso, esquece essa dívida. Eu tenho tanta necessidade, apaga isso aí. Agora para ele falar, não, que isso? Eu tenho parcela do carro, eu tenho IPVA, eu tenho IPTU, eu tenho tanto IP. É isso aí, obrigado, Wilson. Agora, de novo. Foi 5 mil, não é R$2, não. É, R$2, não. agora esse Aí Deus te leva, não fica sem 5 mil, ainda vai embora magoado. da oração, pastor. Mas respondendo, pastor, respondendo a pergunta dela, que ainda falta uma interrogação. Se morrer sem liberar o perdão, vai para o inferno? Aí que ela Mas perguntou. quem morrer? Não. Quem não perdoou? Sem perdoar. Não, no caso Não é sem pedir, é sem liberar. Não, ela tem que perdoar. Sem liberar o perdão. Eu não liberei o perdão. E a pessoa Ela que está magoada. Não, a pessoa que Porque cometeu. É porque, pastor, a gente aprende que se eu tenho problema com meu irmão, eu vou até ele e vou resolver, certo? Então, ela não teve a oportunidade de ir resolver. Mas o coração dela, a intenção do coração dela era de resolver essa E o questão. sol, que não pode se pôr? Já Eu foi já não dado o tinha, conselho. não. Já. Porque aí vai criar raiz de amargura. E pode morrer também. Pode. Muito ser contaminado, está lá em Hebreus. Muito. Então, assim, ó. Se eu não perdoei porque eu estava com mágoa, então a pessoa que eu deveria perdoar e que morreu, bom, quem está com a mágoa ainda sou eu. Mesmo depois que a pessoa morre, eu posso liberar perdão para a pessoa, porque a mágoa está em mim. Então eu tenho que arrancar essa mágoa do meu coração. É uma raiz de O amargura. que faz mal é o que fica. Isso. Aí se você também morrer daquela Agora eu não tenho como dizer para vocês, não sei o que pode acontecer, se a pessoa que está com essa mágoa, com essa raiz de amargura, morrer, né? Aí eu não sei dizer. Eu só sei que é difícil de dizer que essa pessoa, né, vai morrer sendo de Deus, vai morrer sem liberar primeiro. Eu não acredito. Eu acredito que Deus vai trabalhar nessa pessoa. Deus vai criar uma situação Vai criar a situação para ela liberar o É a perdão e vontade ficar livre planejada, daquilo. né? O que é de Deus não se perde. Podia encerrar a aula agora. O que é de Deus não se perde. Pastor, eu fiz, assim, eu creio que foi com algo de Deus comigo, né? Porque eu ficava nesse negócio, meu Deus, como é que você pede perdão? Como é que você pede perdão? Você está perguntando. Como é que você pede perdão a pessoa que não quer conversar, que não quer perdão, não quer conversar, não quer ser perdoada, sei lá. Como você faz? Aí veio a minha mente orar. Certo. Perfeito. Se eu estou mal com uma pessoa porque ela me faz mal, né? Eu não encontrei maneira de falar com ela, então eu vou falar com Deus. Isso, também. Vou falar com Deus. Eu vejo isso também no meu coração. Aí quando eu comecei a ir por esse caminho, eu comecei a me sentir bem. Porque eu comecei a pedir perdão ao Senhor, porque eu não tinha como pedir a pessoa, né? E aí eu comecei a me sentir bem, porque ainda que a pessoa tenha... Pedir a Deus para tirar isso do coração. Não é pedir perdão, é pedir para tirar. Não tem outro caminho melhor do que o Espírito conduzir, né, tanto o seu coração ao refrigério, que a gente pensa tanto, né? Refrigério, o que é? Nada mais do que essas coisas, né? Porque a mágoa, a tristeza, a dor vai nos ofender profundamente.
Então, quando a gente vai se libertando disso, o perdão, o amor, sempre faz bem a nós, a quem tem. Não o outro. E não o outro que vai continuar carnal. Porque a pessoa pode continuar carnal, continuar maligna, com a intenção de te ofender. Só que aquilo não vai mais te ofender, porque você está protegido com amor, E com a graça de enquanto Deus. você tiver com aquilo no coração, vai ter. Vai Você te vai ofender. sofrer. Isso. Mas, pastor, tem uma questão também que é o seguinte: o meu vizinho, eu tive um desentendimento com o meu vizinho, quebrei o pau com ele, acabou que na hora eu falei que não devia falar, e ele também falou que não devia falar para mim. Aí vai ter Santa Ceia, eu preciso cear. Aí eu estou aqui, não, eu já perdoei ele, eu não tenho nada no coração contra ele, eu vou tomar ceia, eu acho isso, não acho isso certo. Eu acho que também tem a questão da testemunha, do testemunho que você dá, porque tem gente que acha que só esquecer resolve. Eu não acho que isso seja certo. Se eu fiz algo que eu sei que eu fiz que foi errado, se tem a possibilidade de eu chegar nessa pessoa, por que eu não vou chegar? Vou só simplesmente apagar e vamos viver a vida? Reconciliação só existe com aqueles que são crentes, são irmãos junto com você. Agora, como vou dizer assim, um pedido de desculpas, uma reconsideração sobre um conflito que houve, você pode evitar que a mágoa fique no seu coração, daquela pessoa, pode conversar talvez com a pessoa, porque depende. Tem pessoas que mesmo depois de um conflito, ela não aceita mais conversa. Sim, eu estou falando, se há possibilidade, porque eu já vi gente que tem a possibilidade de chegar e pedir um perdão, mas fala que não adianta pedir não, no meu coração tem nada, não é ela que tem contra mim. Eu acho isso errado. E vive a vida tranquilamente. Então, se eu tenho a possibilidade de chegar, irmã, desculpa, cara, eu não devia ter falado aquilo, amém, não tenho nada contra você, não tenho nada contra a irmã, por mais que ela me diga assim, você amém, viva a sua vida, ou me responda de forma ríspida, eu acho que o caráter de um cristão, ele tem que ser demonstrado nas suas atitudes, né? existe um efeito. Por que a Bíblia fala do coração? Você perdoar no coração e em oração. Porque existe um efeito muito sério. Por exemplo, se eu errei contra alguém, é muito difícil da pessoa que está... A coisa mais difícil que tem é da pessoa perder a razão. É dela dizer assim, não, eu realmente estava errado. É muito difícil, qualquer um de nós. Qual é a posição mais correta? Se alguém chegar para mim e me pedir perdão, depende. Se o meu posicionamento é da minha razão, eu vou falar, viu como é que estava certo? Tanto que veio me pedir perdão. Sim. Por isso que o posicionamento, a condição que é a mais adequada da Bíblia, é você arrancar a mágoa do seu coração e perdoar. Porque existem pessoas irreconciliáveis. E eu estou pensando dele, vai ela está falando. O certo é esse, é você ir a pessoa e se Então, por exemplo, retratar, ela né? vai lá, Mas eu estou liberando perdão, eu tenho que liberar perdão para me ficar bem. Aí a pessoa chega e fala, não quero te liberar não, o problema é teu. Aí que vai ser o teste para você mesmo. Você vai ficar com raiva ou você vai falar, não, tudo bem, beijinho, abraço. Ou você vai ficar, filho da mãe. Eu acho que o certo é isso. Por mais que a pessoa não perdoe, a sua atitude, a sua vontade de perdoar tem que ser maior do que a Mas isso que ele está falando, será que a sua vontade mesmo é essa mesmo? E quando você vai, pede perdão, a pessoa não parece aceitar e faz tudo de novo. Não, Aí você entra em oração, foi como o Espírito Santo de Deus falou comigo. Não, mas aí é a legalidade que a pessoa dá para outra pessoa fazer novamente, né, pastor? Também. Mas você vai Então, ficar vocês estão vendo a dificuldade que tem de ser espiritual, né? isso aí. A dificuldade que tem de ser espiritual.
quão difícil é. Porque tem pessoas muito resistentes a isso. Porque você não tem... perdoa, fala mesmo. Eu já ouvi pessoas crentes falar, eu não perdoo, porque foi ela que errou comigo. Não dá para eu definir para vocês o que fazer. Sabe por quê? Não é crente não, mas não é crente não. Sabe por que não dá para eu definir? O professor quer falar. Sabe por que não dá para definir para vocês o que vai fazer? Porque cada caso é um caso. Eu acho que tudo Se eu tá na contar casos, Isso aí. se eu contar casos da minha vida aqui agora, vocês não vão ter resposta. Porque eu vou fazer. Por quê? Porque é um caso muito particular. Qual a decisão eu tomo? Eu tenho um caso na minha vida que ou eu vou à justiça, que eu vou ter um prejuízo muito sério, grave. Pastor, o TPE que sai para segredo, ele não vai falar para vocês. Porque ele conviveu comigo. Eu tenho um caso na família, ou eu vou, ou eu perdoo, deixo para lá e fico com o prejuízo da tristeza e da angústia. Olha, é caso sério. Caso sério. Eu estou sem ver minha mãe desde o dia da mãe do ano passado. O que mais? Ou eu resolvo pela minha predisposição carnal. Isso aí. É o que a gente A predisposição carnal eu tenho que abandonar. Não. Porque se eu sou espiritual convertido, então eu deixo isso para lá. Eu fico com as duas. Ou eu vou para a justiça, ou eu vou para a oração. E entre a justiça do homem e a oração, eu prefiro a oração. Eu acho que é mais viável. Então, escolhendo entre as três, eu vou continuar em oração. E, sobretudo, tirando a mágoa do meu coração. Porque eu percebi que faz mal demais. Demais. Você continuar mastigando o troço. Não precisava ser assim. Tinha que ser diferente. Mas fulano é culpado. O responsável é Beltrano. Ai, meu Deus do céu, por que ela fez assim? Por que ele falou disso aqui? Porque, ai, merece morrer esse miserável. Eu vou para a polícia, eu vou para a justiça. Você mastiga e não acha a razão, engole, mastiga. Sabe o que acontece? Teve uma vez que Deus me deu um sonho. Cadê o Nixon? Deus me deu um sonho. O sonho é que eu mastigava cacos. Cacos. Botava um caco na minha boca e eu mastigava. E isso se cumpriu. Se você quiser ser crente e servir a Deus é muito ruim. Continua. Se você quiser vida boa, larga Jesus. Você não tem outra alternativa. Não, eu quero viver todo mundo gostando de mim. Todo mundo me acha. Ninguém me critica. Mas o senhor vai ter um privilégio. Vida eterna. Mas eu no mundo também vou ter um privilégio. E no final, corno no lombo. Então, o amor de Deus, aí vocês percebam que o amor entre nós é algo dificílimo de explicar. Imagina o de Deus. Como é que você vai explicar o amor de Deus? De Jesus na cruz morrendo? Senhor, lembra de mim? Cara, sou um maldito infeliz que matou, roubou, fez poucas e boas. Hoje mesmo estarás comigo. Nossa, sem ver quem. Entende isso? Ninguém explica a Deus, né? Do crente ao ateu. Então, aí, por onde é que aquele homem passou? Aí eu te pergunto, olha só, aquele ladrão da cruz abandonou o pecado? Não abandonou? Ele estava cheio de pecado. Ele estava numa condição que o outro ainda falou, ele ainda virou para o outro e falou assim, você está na mesma condição. E como é que você ainda reclama com ele? Aí virou para Jesus, Senhor, lembra de mim. Não pediu perdão do pecado, Juliano, só falou, lembra de mim para entrar no teu reino. Só se lembra. Aí ele falou logo o caminho, é o caminho. O Espírito revelou a ele na hora. Foi direto. O Senhor falou, esse aí eu quero salvar, esse eu quero botar no Aquele inferno. era de Deus, o outro não era. O outro falou, se tu é Deus, sai daqui. Entendi. E era Se tu és se o tu filho de é Deus, desce da cruz. desce daqui. O outro não. Olha, O outro- a Bíblia diz que ninguém pode dizer que, preste atenção nisso, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. E olha o que aquele homem diz. Quem Senhor, pregou para ele, Senhor? lembra de mim. Quem falou para Quem ele? evangelizou? Se não o Espírito Santo que convenceu ele do pecado, da justiça. Não tem circunstância. Meu Deus. Não tem. Não. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão branco como a lã. Ainda que sejam como carmesim, se tornarão alvo, mas
No milésimo segundo, se a pessoa aceitar Jesus, ela está com Por isso é que não tem definição de você dizer, oh, mas morreu no pecado, foi para o inferno. É o pior julgamento. Ninguém sabe. Não dá para saber. Da mesma forma, a gente faz julgamento errado. A gente pode falar assim, mas foi para o céu. Não sei. Então, tanto uma coisa como a outra, a gente não sabe. Agora, a gente sabe dos frutos que as pessoas dão, que testemunha que elas são de Deus. É diferente. Agora, tem pessoas que de repente falam, pô, foi para o inferno. A maioria a gente julga assim, morreu no pecado. Não sei. Eu não tenho como julgar isso. Porque o dado momento, o ladrão da cruz é uma testemunha disso. O ímpio, né? Hein, pastor? Uma pessoa que nunca viveu o evangelho, se ele crer, ele pode ser salvo. Mas não tem que ter testemunha, fazer o quê? O testemunho é o quê? Senão dele mesmo com Deus. O testemunho, aquele ladrão, por exemplo, nunca produziu o fruto do Espírito. Nunca viveu uma vida de testemunho. O testemunho dele era horrível. Não, eu digo assim, a testemunha. Hã? A testemunha. Testemunha de quê? Tem que estar, tipo Tem assim, que antigamente, eles falam isso, os antigos, né? Tem que alguém testemunhar, né? Esses irmãos aí são testemunha que hoje você está aceitando Jesus. Aí amanhã ele desvia, a gente fica testemunhando aqui. Pra gente saber se você está escutando, aceita Jesus hoje, corre, que está todo mundo te olhando. Aí eu vou lá para levar a mão. Isso é vício de linguagem. Não existe isso. Uma- Isso é íntimo entre a pessoa e Deus. A maior Ninguém prova vai é esse malfeitor que estava ao lado de Cristo, né? E foi É que salvo. nem a gente falar, quem quer aceitar Jesus? Não existe isso. Agora, o Isso é um suicídio vício de também. linguagem. É só uma praxe, né, que a gente tem. Igual o suicídio também. A pessoa fala, vamos matar, mas ele vai matar, mas antes ele fala, perdão, Você- Senhor. E aí? Tem um perdão ou não tem perdão? Qual seria Se uma começar a palavra discutir sobre isso, a gente não pode. É, não vai conseguir dar aula. para você fazer o apelo? Qual seria uma palavra para aquele que Não existe essa apelo mesmo. nenhum, não. não existe? É isso mesmo, tá bom. Convence seu nome é o Espírito Isso. Santo e ponto. A gente faz uma prática que a gente tem nos nossos cultos. Mas não significa que isso é um padrão de Deus para a salvação. Não. Às vezes a pessoa até levanta ali, às vezes não tem. É verdade. Foi o que aconteceu Antes de comigo a você primeira falar, de chamar ele, o Espírito Santo já convenceu ele, já está convencido, já está mudado. A Emanuel toda em cima de mim. Aceita Jesus, aceita Jesus. Vai aceitar. Porque, olha só, quando é que você Depois me pode... comer. Quando é que você pode determinar que a pessoa nasceu de novo? Quando é? Pelos frutos. Ninguém pode falar nada. Não sei. Ninguém pode dizer o Alguém que. pode ser usado no meio Pelo do pecado. comportamento? Alguém pode ser usado. Porque às vezes não dá tempo de ter comportamento. Depende se no pecado, né? Por exemplo, vamos pensar no caso de nascer de novo aqui. O texto que Paulo fala aos Coríntios diz assim, ó, ninguém, o homem espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. O que significa isso? É algo extremamente individual. Ninguém discerne o que... Outro sim, Paulo diz assim, ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Eu não posso... Aí eu conheço Gutenberg, a fisionomia, a voz, as suas características. Eu não conheço ele. Só o espírito que está nele, ele sabe o que ele é. E Deus que conhece o espírito dele. Mas ninguém conhece. Então é difícil a gente definir, não. Ele nasceu... Nem pelas obras dá para dizer que conhece. Porque quantas vezes a gente ouve pessoas falar, pai, esse cara me enganou a vida toda. Aí uma outra questão séria. Imaginei que ele fosse mas a fazer pessoa está no pecado. Ela está no pecado ou ela caiu? É diferente, ela vive em pecado ou ela caiu. Então aí vai depender. É outra variação, né? Que a gente não pode determinar. Não, mas isso significa que necessariamente a pessoa tem que estar no pecado. Para ser, não, a pessoa não tem que estar no pecado. E nem é uma libertinagem para dizer a pessoa tem que estar no pecado e pode ficar no pecado à vontade, que Deus vai usar a si mesmo. Não, Deus tem regra, Deus tem princípios. Agora, só que quando Deus quer fazer alguma coisa, independe da situação que a pessoa está. Se Deus quiser fazer alguma coisa com a pessoa, usando ela para alguma coisa, Deus vai usar. Mas tem gente que fala assim, Deus não usa ninguém em pecado não. Eu ouvi já uma vez assim, um
testemunho, não sei se é verídico, aí tu vai me falar. A pessoa falou assim, poxa, você quando pegava no microfone, o céu ficava baixo, tudo. Eu falava a paz do Senhor, Deus me usava de uma maneira sobrenatural. Só que eu tinha um pecado muito forte. E me incomodava o Espírito Santo. Toda vez eu pecando. Chegou uma vez que eu falei para o Espírito Santo, eu não quero saber, quando eu for pegar no microfone, tu levanta alguém, mas me deixa alguém fala do meu pecado para me deixar envergonhado. Porque eu não quero mais fazer isso, eu não estou aguentando, mas eu não tenho força. Aí ele foi pregar. Ele falou que foi a maior pregação dele, que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Quando ele acabou de pregar, ele desceu. Aí veio uma velhinha, depois de todo mundo embora, ele falou assim, ó, o Senhor mandou te falar uma coisa. Você foi usado, e quando você pegar no microfone, você vai ser sempre usado. Mas quando você chegar no juízo final, você vai se ver comigo. Desse dia para lá, ele nunca mais pecou. Então, eu acho que a vontade de Deus não foi fazer ele parar ali, mesmo com essas palavras, foi fazer ele parar. Causar um efeito Isso aí. mudança de vida dele. Contou ele. Isso. Não foi para levar ele para... Mas ele não ia continuar sendo usado no pecado direto. Deus falou isso para ele encerrar e ele realmente, depois daquilo ali, nunca mais. Então, não significa que Deus não usava a vida, Deus estava usando. Mas Deus precisava de mudar a vida dele, de transformar algo que estava nele, e para Deus fazer isso, Deus usou uma circunstância, levou ele mesmo A oração. a se comover com isso. A oração. Entendeu? Então, assim, os que são de Deus, conhecem a Deus, sabem o que nós estamos falando aqui do outro atributo de Deus, santidade de Deus, que é o que Deus é santo. Por quê? Ele não é santo porque não peca. Não. Ele é santo porque tudo o que ele faz é com justiça, com equidade. Tudo que Deus faz, ele realiza sempre de acordo com o beneplácito da sua vontade, né? De acordo com o que lhe apraz. A justiça de Deus, né? A justiça de Deus é outra coisa também totalmente oposta àquilo que nós pensamos de justiça. Quando a gente fala em justiça, a gente pensa em quê? Vingança de um crime. A gente pensa em atribuir a uma pessoa o que de fato ela merece. E quando a gente pensa na graça de Deus, a graça de Deus fala de algo imerecível. E se é algo imerecível, Jesus diz assim para os discípulos: pode ser que algum de vocês venha morrer por alguém que seja bom, mas morrer por alguém que é ruim, que é mau, ninguém vai querer morrer. E Jesus veio morrer para quem? Todo mundo que estava bonzinho, né? Ele veio morrer para quem é legal, para quem quer me servir. Ele veio morrer exatamente por os que estavam mal. Jesus mesmo disse, ele não veio para os santos, veio para os doentes. Entendeu? Então, a justiça divina é diferente da nossa. O profeta Isaías diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Quando você pensa que é o certo, não é aqui que é o certo. Deus fala, não, você pensa que é o certo, mas o certo quem sabe sou eu. Sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é restos de panos velhos caídos de uma lepra. A pessoa, quando estava leprosa, enfaixava com pano porque perdia a sensibilidade. E a pessoa, por não ter sensibilidade naquela localidade que tinha lepra, esses trapos caíam. Trapo de imundície é a nossa justiça. Então, a justiça divina, comparada com a nossa, nós somos trapos de imundície. Então, quando a gente pensa que não, mas eu vou fazer assim porque eu estou certo, aí Deus mostra algo totalmente diferente, que é a sua justiça. O estudo dos atributos de Deus tem importantes implicações em nossa salvação, em nossa compreensão da singularidade de Deus, em nosso entendimento da espiritualidade cristã. Diante de um tão majestoso e transcendente Deus, devemos adorá-lo, servi-lo, proclamá-lo com todas as nossas forças. Bruce Millen disse: este é então o Deus da Bíblia, o Deus glorioso e em sua incansável e exaltada majestade, o Senhor exaltado sobre todas as coisas e fazendo tudo, que tudo sirva ao seu propósito. O Santo, exaltado e separado do pecado e do mal, o Deus de amor, eterno, gracioso e redentor. Então, a gente precisa de entender a pessoa de Deus que Ele é
totalmente diferente de uma pessoa que institui uma religião para atrair as pessoas. Não. Deus não é isso. Deus não está preocupado em atrair ninguém a Ele. Deus não está preocupado em que você faça a figura dele como alguém só bonzinho. A justiça dele é incisiva, ele é amor, mas também é Fogo consumidor. Ele não está preocupado. Eu acho que a gente já cansamos de falar isso, né? Ele não está preocupado assim com alguém que tem a sensibilidade de olhar para ele e falar: como ele é bom, como ele é bom para mim, como ele é legalzinho. Deus não é legalzinho. Então Deus não tem esses adjetivos que nós às vezes aplicamos, até porque ele é um Deus que, quando Moisés, eu acho que é Êxodo 33:3, Moisés entrava na tenda da revelação. Moisés entrava com Josué lá e o povo olhava só assim até eles virarem as costas e o povo nas suas tendas não conseguia mais vê-lo. E eles entravam e Deus se manifestava numa coluna de fogo sobre a tenda, era uma coisa fantástica. E a glória de Deus se manifestava só para Moisés e Josué. Quando Moisés vinha, ele tinha que botar um véu, o povo não conseguia olhar para o semblante dele. De repente Moisés ora a Deus e diz: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés não estava contente com a manifestação limitada divina sobre a tenda da revelação. Ele queria ver Deus tal como ele é. Aí Deus responde o que para ele? Homem nenhum pode me ver. Porque que alguém me ver, certamente morrerá. Olha como Deus é. Você já imagina se você chegar a conhecer a essência de Deus, o que Ele é? Como é que você poderia penetrar nessa... Houve um pastor, eu também creio do mesmo jeito. Nem na eternidade entenderemos Deus na sua essência. Vamos compartilhar da sua natureza em parte. Mas na sua essência total ninguém pode. Nem os anjos. Nem os querubins, nenhum deles consegue penetrar e ter Deus na sua totalidade. Então, nós jamais iremos entender Deus tal como Ele é. A manifestação que nós iniciamos aqui, nós mostramos do tetragrama, que mostra, que traduzido Iavé, na verdade é um nome inexprimível. Deus não se revela porque nome revela caráter. Quando alguém fala de nome, fala de essência. Você pode fechar os olhos e lembrar no nome de alguém que você conhece, que a fisionomia da pessoa vem na tua mente. O que está apresentando para você? De quem aquela pessoa é. Deus, fecha os olhos e pensa em Deus. Fala Deus. Qual a imagem que vem até você? Que mais você pensa de Deus? Deus não tem corpo? Deus não tem olhos? Interessante que Deus não tem nem mão, nem pés. Deus não tem ouvido. Mas como pode? Como ele ouve? Como ele vê? Deus não precisa de um corpo formado para essas faculdades serem reais nele. Porque Deus é Espírito. E o Espírito não tem corpo. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente imagina em alguém, não sei, não dá para pensar como Deus é, porque eu já disse a vocês uma vez aqui, né? Deus está sentado aonde? O que é o trono dele? Onde está o trono dele? O céu. O trono dele é o céu. Não está no céu. É o céu. Ele pergunta pelo profeta Isaías: que casa edificareis para mim? Visto que o céu é o meu trono. O céu só é o trono. E a terra esses cabelos dos meus pés. Porque vamos fazer uma moradia para mim aonde? Então, o céu sendo o trono dele, imagina a habitação dele. Então, não existe espaço para a habitação de Deus. Tudo que existe é o próprio Deus. Agora, as manifestações de faculdades dele, de adjetivos, isso são partes da nossa intelectualidade para interpretar e entender Deus. O que Ele faz, por meio de quem Ele faz, como Ele manifesta o relacionamento dele conosco. Por meio de bondade, misericórdia, amor, justiça, né, retidão. Deus manifesta com todas essas características para se comunicar conosco. Porque, na verdade, se Ele se comunicasse conosco como Ele é, Ele sai destruindo tudo.
Fogo, existe limite? Aí eu vou botar aqui isso aqui no fogo, o fogo está aqui aceso. Mas o fogo não vai queimar isso aqui. Porque isso aqui não é para ele queimar. Não, o fogo vai queimar o que você colocar no fogo, ele vai queimar. Então é Deus a mesma coisa. Como você vai entrar em Deus? Como você vai ser parte de Deus? Como você vai compenetrar a essência de Deus? Vai se destruir. A gente fala, mas Deus não é bom, e como é que eu vou participar dele? Porque ele é um fogo consumidor. Foi assim que ele se manifestou para Moisés na sarça ardente. Então, nós estudamos de modo bem assim, sucinto e superficial. Para quê? É preciso a gente entender a salvação da gente e saber também explicar para os outros a esperança dessa salvação, a gente vai explicar de modo limitado. Agora, Deus não pode ser para mim aquela coisa que só satisfaz as minhas necessidades. Sobretudo, eu tenho que ter em mente o relacionamento com Ele, mas até o meu relacionamento é muito limitado, porque quem Deus é de fato, jamais Ele se revela para alguém. Esse é o fundamento da gente entender Deus, perceber Ele e só aceitar o que Ele é. Não precisa da gente querer que Deus seja aquilo que a gente faz na nossa mente Ele ser, né? A gente quer colocar Deus num pedestal, às vezes a gente coloca Ele só como Senhor da nossa vida, só em determinadas áreas, mas em outra a gente fala, não, aqui sou eu, a responsabilidade é minha. Se bem que existe coisa que Deus faz e tem coisas que Ele deixa para você fazer. Por exemplo, você vai trabalhar amanhã, Ele que vai lá trabalhar por você? Não, você que tem que trabalhar. Você vai comer, Deus come por você? Não, Ele já deu, fez a terra dar o seu fruto e te deu a condição de trabalhar para você se sustentar, ter o seu pão. Então essas são as coisas básicas que Deus não faz, nós temos que ter a disposição de fazer. Agora, coisas que estão fora da nossa dimensão, que a gente não entende, não compreende, Deus tem o domínio de tudo. E o domínio eu poderia dizer que Deus domina 90% das coisas que nós não conhecemos. 90% está fora do nosso alcance de entender, de conhecer, na dimensão de todas as coisas, principalmente na dimensão espiritual. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de quem? É minha? Não, é de Deus. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mal. Aí vem capacete da salvação, coraça da justiça, pés, preparação do Evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, tudo revestimento de Deus para a gente conseguir batalhar. Aonde? Contra os principados, contra as potestades, nas regiões celestial, numa dimensão que nós não nos percebemos no sentido carnal, físico. Então a igreja fisicamente nós estamos assentados aqui, mas espiritualmente estamos assentados em lugares celestiais, acima dessa dimensão. Então é espiritualmente também que nós batalhamos. Por isso que a nossa batalha é constante. A gente fica, eu tenho que perdoar, eu tenho que orar, eu preciso jejuar, porque essa batalha ela é constante entre nós. Tá? Porque Deus quer que nós entendamos isso, quem de fato Ele é, para a gente poder conseguir vencer essa vida. Que difícil é viver vida com Deus. A melhor salvação foi a do ladrão da cruz. A melhor salvação. Porque ele não precisou de batalhar contra nada. Ele já está no final da vida assim, lembra de mim, já estou chegando dentro do paraíso, já. Agora, o problema é a gente viver como crente. Eu digo sempre que ser salvo é fácil, nesse ponto de vista. Creu, mas salvo na hora da morte, beleza. Agora, o problema é viver como cristão. E essa é a dificuldade, porque tem que ter relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, tem que saber perdoar, saber amar. Tem que entender até o ímpio, você é obrigado a entender. O ímpio faz um negócio errado, Deus diz, não, você tem que entender, tem que ter paciência. O irmão falou, o vizinho, mesmo você chamar ele não entender você tem que perdoar ainda. Ainda orar para Jesus salvar. Né? Então, é dessa forma que nós temos que viver. Amém? Deus só prova aquele que Ele ama, né? Hã? Deus só prova aquele que Ele ama.